Aí, galera, tudo bem? Como está todo mundo? Tudo certinho? Estamos aqui para mais uma aulinha. Eu estou olhando para o lado porque eu estou com coisas aqui, duas câmeras, duas telas, enfim. Estamos fazendo aí essa aula Demografia do Brasil, uma revisão aqui sobre demografia brasileira para a gente poder entender algumas coisas importantes aí desse assunto que, cara, é assunto fundamental aí para quem vai fazer Enem, muito fundamental, para quem vai fazer vestibular, fundamental também, tá? Então fica ligado aí em demografia do Brasil. Bora lá? Olha só, algumas coisas importantes para nós lembrarmos sobre a demografia brasileira, a população brasileira, tá? Vamos lá. A primeira coisa é isso aqui, ó. Deixa eu tirar minha careta de cima daqui da parada. Primeira coisa é isso aqui, ó. O Brasil, quinto país mais populoso do mundo. Hã? Interrogação. Por quê? Porque deixou de ter essa vaga. Fica ligado nisso, tá? O Brasil perde a quinta colocação para o Paquistão. Coloquei aqui embaixo ó, o textinho para vocês, tá? Então aqui embaixo está o texto falando aí sobre a quinta colocação que passou a ser para o Paquistão. O Brasil, segundo a ONU, essa classificação é da ONU, tá? Com os dados de 2017, o Brasil tinha 211 milhões de pessoas, enquanto o Paquistão 216 milhões em 2017, segundo a ONU. Então o Brasil passa a ser o sexto maior país do mundo em população, tá? Então lembrem-se disso aí. Outra coisa é a densidade demográfica do Brasil, tá? O Brasil é um país com uma densidade demográfica baixa, tá? Ou seja, nós temos uma população por área baixa no Brasil, a densidade demográfica baixa. Essa baixa densidade demográfica do Brasil está relacionada com o tamanho do território, né, gente? Nós temos um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é algo gigante, algo enorme, né? Então, o Brasil bastante grande, por isso, uma densidade demográfica baixa. Embora a nossa população seja alta, nós somos um país populoso, mas um país não muito bem povoado, lembra disso. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, concentra a maior parte da nossa população. Ali, segundo os dados do IBGE, aí, 86 milhões de habitantes em 2017, tá? Os três estados brasileiros que têm maior concentração populacional é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maior população absoluta do país estão nesses estados, tá? Os estados mais populosos do Brasil, tá? A nossa densidade demográfica tem a ver com a área, né? Concentração maior no litoral. O Brasil, se nós pegarmos a nossa população, a distribuição da nossa população, nós vamos ver que uma faixa litorânea aí de uns 200 quilômetros tem quase 70% da população brasileira vivendo nessa área. Então, realmente é uma concentração bastante grande de população e outros vazios demográficos no Brasil, né? A Amazônia, por exemplo, tem uma taxa de densidade demográfica em alguns lugares abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, uma taxa bastante baixa em alguns lugares da Amazônia, tu vai ter essa característica, tá? Então, por isso o Brasil acaba tendo uma densidade demográfica muito baixa também, tá? Característica aí da nossa população. Pois bem, vamos lá dar uma olhada nisso aqui, ó. Importante essa parte aqui da evolução do crescimento vegetativo do Brasil. Cara, isso aqui é demais, tá? É um quadro bem completo aí sobre a população brasileira. Então dá uma olhada aqui, eu vou te explicar parte por parte, vou até passar o mouse lá para você ver alguns pontos. Ó, primeiro aqui, ó, até a década de 1940, então desde o Império, né, até a década de 1940, o Brasil era extremamente rural, sempre foi, né? Um país agrário, né? De uma produção econômica ligada muito à agricultura, tá? Esse país agrário, esse Brasil agrário aí desse período, ele tem um baixo crescimento vegetativo. Claro, pensa comigo. É claro que o crescimento vegetativo é baixo. Lembra que crescimento vegetativo, em vídeos anteriores eu falei sobre crescimento vegetativo. Dá uma olhada lá se você não lembra. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.
Se num país como o Brasil, que era aquele caso, né, até a década de 40, as mulheres tinham muito filhos, a taxa de fecundidade era elevadíssima. Então, tu tinha um número muito alto de filhos por mulher. A taxa de natalidade era elevada. Mas, ao mesmo tempo, tu tinha uma taxa de mortalidade muito alta. Porque as pessoas morriam de gripe, mano. Se bem que agora, né, Covid, tá, enfim. Então, morria de doenças comuns, que hoje são doenças comuns, né? Então, tu tinha aí uma baixa qualidade de vida e as pessoas acabavam morrendo muito. Então, o crescimento vegetativo era pequeno, nascia muito, mas morria muita gente também. Tá? Então, o crescimento era pequeno. Da década de 50 em diante, a coisa começa a mudar. Porque o Brasil começa a tornar-se um país mais urbanizado. Investimento em cidade. Ó, em 55 tu tem o JK, né? JK aí, 50 anos em 5, crescimento das cidades, investimento em infraestrutura, atração de empresas estrangeiras para investir no Brasil. Então as cidades começam a inflar, crescer. E aí tu tem uma urbanização muito rápida. Em 1960 nós éramos um país rural, em 1970 nós já éramos um país urbanizado. Então, muito rápida essa urbanização. Essa urbanização traz algumas coisas importantes. Um crescimento vegetativo gigante. Gigante. Aí nós vamos ter a maior taxa de crescimento vegetativo da história do Brasil. Por que nesse período? Porque ali, cara, embora a taxa de natalidade tenha caído um pouco, a taxa de mortalidade despencou. Então continuava ainda uma taxa de natalidade alta, mas a taxa de mortalidade estava baixa, muito baixa. Então as pessoas tinham atendimento de saúde, tinham a vacina, enfim, e acabavam então tendo aí uma condição de vida mais longa. Então tu tinha um crescimento vegetativo gigante, a população brasileira cresceu muito rápido nesse período, foi o maior período de crescimento da população brasileira a partir de 1950. É o maior crescimento da história do Brasil. Tá? Depois da década de 80, a partir da década de 80, a gente tem ali, ó, a consolidação da urbanização brasileira no Brasil. Ó, somos urbanos, né? Somos urbanos, temos cidades grandes, né? Temos estruturas urbanas bastante grandes. Baixo crescimento vegetativo novamente, volta a cair o crescimento vegetativo, né? Baixo para o que tinha nos décadas anteriores, né? Por quê? Tu tem uma queda brusca da natalidade, as pessoas passam a ter menos filhos. Só para ter uma ideia, taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva, 15 a 49 anos, tá? Essa taxa de fecundidade, na década de 60 no Brasil, era de 6 filhos por mulher. Tá? Na década de 80 era de 4 filhos por mulher. E na década de 90 era de 3. E dos anos 2000 era 2, e assim vai. Então vai caindo o número de filhos por mulher e isso diminui a taxa de natalidade no país. Tá? A taxa de mortalidade continua baixa e cai ainda mais, porque daí cada vez mais a ciência avança, cada vez mais aparecem novos métodos aí, né, para combater as doenças e as taxas de mortalidade começam a ficar mais baixas ainda. Tá? 2015, ali os dados que apresentam nesse gráfico, né? O Brasil alcança a quarta meta do objetivo do desenvolvimento do milênio, reduzir a mortalidade infantil mais de 50%. Cara, a mortalidade infantil é uma coisa que se luta no Brasil, ó, muito tempo, tá? Lutando no Brasil para diminuir a mortalidade infantil. Mortalidade infantil é o quê? São as crianças que nascem vivas, crianças, óbvio, né? Não vai nascer adulto, né, professor? Mas são os indivíduos que nascem vivos e morrem até o primeiro ano de vida. Ora, um indivíduo que morre até o primeiro ano de vida chama-se mortalidade infantil primária, né? Condição básica ali, né? Doenças, mau cuidado, doenças pré-existentes no nascimento, né? E assim por diante. Então, as crianças acabam morrendo até um ano de idade, tá? Esse dado caiu bastante. Isso por conta de pré-natal, né? Acompanhamento da mulher durante a gravidez, uma série de coisas aí que gerou essa diminuição, tá? Embora em algumas regiões do Brasil esse número ainda seja alto, os mais altos, lembra, é no norte do Brasil, tá? O norte do Brasil tem dados piores com relação a isso por conta da falta de acesso, né? O cara mesmo que tenha lá, o cara tem que, sei lá, andar 3 dias de barco para chegar no hospital. Então não tem como, né? A condição é mais difícil mesmo nesses interiores do Brasil, como o caso do norte, tá?
Então diminuiu-se bastante a taxa de mortalidade infantil. Lembra que a taxa de mortalidade infantil tem a taxa primária e a secundária, tá? A taxa primária é de 0 a 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade até 5 é taxa secundária, tá? A taxa de mortalidade infantil secundária vai até 5 anos de idade. Claro, é a diferença de morte, né? A criança, o indivíduo com 5 anos, cara, o cara morre por outras coisas, né? Sei lá, assim, puleirou na janela e despencou, né? Deus o livre. Que horror pensar isso, mas é coisas, condições de morte diferente da doença congênita ou da mau cuidado na primeira infância ali, lá nos primeiros meses de vida, certo? Então, condições diferentes, por isso se divide entre morte primária e morte secundária, mortalidade infantil, certo? Mas o Brasil diminuiu essas taxas, ainda bem, vem diminuindo nos últimos tempos, nos últimos anos. Beleza? Bora lá. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Essa questão fala aí sobre a analise o mapa e vamos ver o que, que o mapa nos diz. Vamos lá, deixa eu me tirar daqui da frente da questão. O mapa vai mostrar o quê? Vai mostrar aqui a densidade populacional brasileira. Observem que as maiores densidades do Brasil estão realmente mais perto do litoral. Quanto mais para o interior, menor as densidades. Como eu falei para vocês lá no interior da Amazônia, ó, densidade baixa mesmo. E vai dizer o seguinte, a número 1, ó, as maiores densidades demográficas estão situadas em em eixos espaciais fortemente urbanizados, como a área litorânea da região, né, aí do Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo. Esse quadro geográfico é histórico e se notabiliza como consequência da implantação próxima à costa brasileira dos primeiros territórios de povoamento. Cara, perfeito. É isso aí mesmo, tá? Então, esses primeiros povoados do Brasil, eles estão relacionados àquela área, por quê? Porque naquela área ali, onde historicamente chegou, onde historicamente formou-se os primeiros povoados, onde a economia se desenvolveu, no caso do Nordeste, depois no Sudeste, né? Então, a economia se desenvolve pelo litoral. Tá certo, a um. A dois, as capitais planejadas de Belo Horizonte e Cuiabá também concentram grandes manchas urbanas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, enquanto Teresina aparece como uma mancha urbana esvaziada demograficamente, situada em posição central na região Norte e na Amazônia Sul-Americana. Cara, o que tá errado aí, né? As regiões, mano, obviamente, né? Tu vai ter aqui, ó, Belo Horizonte, Cuiabá, Nordeste Belo Horizonte, cara. Não, é no Sudeste, né, mano? E ali a região Norte, né? Tu vai mostrar Teresina, Piauí, na região Norte. Também não, né? Então, equivocado. 3. O Norte e o Centro-Oeste passaram por alterações na densidade demográfica nas últimas décadas, por serem regiões que vêm apresentando características de áreas acentuadamente urbanizadas. Cara, dá para parar de ler aqui essa alternativa? Porque olha só, Centro-Oeste e Nordeste densamente ou acentuadamente urbanizados, não, tem vestígio, tem um processo, vestígio é bom, tem um processo de urbanização rolando ali, tem um processo de urbanização acontecendo nesses territórios, mas não é acentuadamente as regiões mais desenvolvidas, urbanizadas, enrolei a língua, urbanizadas nessas regiões, tá? Então, não, somente há um certo nessa questão aí. Bora lá ver a questão 2 aqui, ó, a questão do Paraná aqui, né? Sul do Brasil aí. 90 milhões em ação para frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos para frente Brasil, salve a seleção. Essa musiquinha é uma musiquinha da Copa de 1970, cara. Olha só, na Copa de 70 o Brasil cantava aí do governo militar, né, um nacionalismo exacerbado, enfim, salve a seleção aí. E eram 90 milhões de brasileiros em ação, segundo a musiquinha promovida aí na Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial aí, né? Então, 70, a Copa do México, se não me engano, é México.
Bom, com base nos conhecimentos sobre a dinâmica do crescimento vegetativo da população no Brasil ao longo dos 40 anos, assinale a alternativa correta. Partiu, vamos ver o que está correto aí, tá? A taxa de crescimento anual da população brasileira foi maior na primeira década do século XXI do que nos anos 70, apesar da estabilização da taxa bruta de mortalidade. Cara, olha só, o que esse texto está te dizendo? Ele está dizendo que no início do século XXI, então 2001 a 2010 ali, nós tivemos uma taxa de crescimento populacional, o crescimento da população maior do que lá na década de 70, certo? Não, né, gente? Nós tivemos, lembra, o maior crescimento da história do Brasil entre 50 e 70. Letra B. A contínua redução da taxa de fecundidade explica a queda da taxa de crescimento anual da população, apesar de o número total de habitantes ter mais que dobrado. Certo? Mais que dobrou, a taxa de fecundidade caiu e a população dobrou. Yes, isso mesmo. Vai lá, bolinha. Sim, sim, tá? O que que acontece aqui, ó? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Ele diminui. Isso vai diminuir a taxa de nascimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, a taxa de mortalidade continua caindo. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. Como as pessoas vivem mais e por mais tempo, então nós temos aí um período maior de crescimento da nossa população, certo? Muito bem, questão 3 aí, vamos só para rapidinho, tá? Distribuição da população por sexo e grupo de idade aí no Brasil em 2010, essa aqui é a pirâmide etária brasileira de 2010. Observe que somos um país adulto, né? Um país aí com uma quantidade de população adulta bastante grande. Sobre a distribuição da população mostrada pelo gráfico, é correto afirmar que, bora lá, a base estreita, esta base aqui, ó, da pirâmide, aqui, ó, vamos ver cadê, tá aqui, ó. Essa base aqui, ó, da pirâmide, uma base mais estreita dessa pirâmide, olha, vê que ela é menor aqui, depois ela vai aumentando, depois volta a diminuir, né? A base estreita é resultado da baixa fecundidade atual no Brasil, ao mesmo tempo que se percebe a expectativa de vida maior entre as mulheres, tá? Então aqui, ó, as mulheres desse lado, os homens desse lado. Se você olhar daqui, ó, dos idosos, né, de 60 para cima, tu vai olhar sempre que tem o risquinho aqui é maior entre as mulheres do que os homens. Quer dizer, as mulheres vivem mais. Beleza, certíssimo isso aqui, tá? Então, baixa a pirâmide, a base estreita está relacionada à diminuição de nascimentos. O topo mais largo está relacionado à expectativa de vida, tá? Então tá certo. E as mulheres têm expectativa de vida maior do que os homens aí no Brasil. Outra aqui que a gente vai fazer, essa 4, essa é a última. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Diz aqui, observando, bota aqui embaixo, ó. Observe a tabela abaixo que mostra a evolução da taxa de fecundidade no Brasil. Cara, a taxa de fecundidade no médio de filhos por mulher, que eu falei para vocês, olha aqui, ó, década de 60, 6 filhos por mulher, depois 5, depois 4 na década de 80, 3 praticamente na década de 90, 2 no 2000, 1 em 99, hoje está 1,77, alguma coisa nesse sentido aí no atualidade, tá? Vamos lá. Número 1. Da população brasileira, dentre os reflexos dessa realidade da demografia brasileira, pode-se destacar a redução. Vamos lá, redução do quê? Da população brasileira em termos absolutos. Isso aqui fez com que a população diminuísse. Cara, é uma, duas, três questões sobre isso que mostra essa taxa de fecundidade vai falar em diminuição da população absoluta. O que eles querem? Pegar malandro na prova, tá? Dizer o seguinte, ó, essa taxa aqui está caindo, ó, a taxa de fertilidade está caindo, então quer dizer que a população vai cair também. Não, a população tem ligado a outros fatores, tá? Então não está caindo a população absoluta. A redução da proporção de jovens no conjunto da população brasileira. Como está diminuindo o número de filhos, as pessoas vão ficando adultas e idosas. Então, o número de jovens proporcionalmente está diminuindo. Correta, 2, está diminuindo. 3.
Diminuição da taxa de natalidade e aumento da mortalidade infantil. Não, né? Uma coisa não está relacionada com a outra, né? Na verdade, a mortalidade infantil é um outro dado e que no Brasil vem diminuindo também. 4. Diminuição do crescimento vegetativo. Então, a redução aí do crescimento vegetativo. Sim, a redução do crescimento vegetativo é real. Então, ele diminui. Se tu diminui a taxa, tu vai diminuir o crescimento vegetativo do Brasil. O crescimento vegetativo vai ser mais lento, mas não negativo, tá? Fica ligado nisso, porque aqui não tá menos filhos, né? Então, é uma taxa que continua aumentando a população. E por último, a 5, diminuição ou redução das taxas de reposição populacional, que atualmente já se apresentam abaixo do nível de reposição. Quer dizer o quê? Reposição é quando tu tem uma taxa de fecundidade de 2,11. Quer dizer, pai e mãe têm 2,11 filhos em média, né? Óbvio que é uma média. Então, repõe a população. Abaixo de 2,11 filhos por mulher é uma taxa de redução da população no futuro, tá? Então, a tendência é que no futuro a população brasileira diminua. Segundo o IBGE, a partir de 2042 a população brasileira cresce até lá e depois volta a diminuir. Então, portanto, letra E. Fechou, galera? Valeu aí então. Revisão rápida e uns exercícios aí para a gente ver sobre o tema de população brasileira. Tema importante para as provas do Enem e do vestibular. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço, beijo do bola, tchau, até a próxima.